Pessoal, estamos de volta aí para dar continuidade na análise da resolução 622 de 19 de agosto de 2014. Nós vamos entrar agora num tópico bastante importante, que é relacionado a garantias financeiras. O que quer dizer garantia financeira? É um mecanismo que foi criado, para mitigar possíveis inadimplências. E com isso é necessário fazer alguns aportes, junto a instituições financeiras, que dão condições para a adesão, desse agente no mercado do ambiente da CCE. No seu artigo 3º, informa que a constituição da garantia financeira é a condição necessária à adesão e à operação do agente de mercado no âmbito da CCE, nos termos dessa resolução e de procedimentos de comercialização específicos. Em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a constituição de garantias financeiras tem por finalidade assegurar aos agentes da CCE a efetivação dos registros válidos de contratos de compra e venda por eles realizados, assim como a preservação do mercado de curto prazo. Parágrafo 2º, excepciona-se o disposto do caput às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, sem prejuízo no disposto nos artigos 21 e nos incisos 3º e parágrafo 2º, do artigo 27 da resolução 545 de 16 de abril de 2013, ou da disciplina sucedânea. No caso aqui, essa resolução não é abordada em nenhum requerimento do edital. No artigo 4º, a cada ciclo de contabilização e liquidação financeira do mercado de curto prazo, a CCE poderá divulgar o valor da exposição financeira do agente da CCE, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20, para o mês de referência. Os procedimentos da CCE, o Wagner, ele aborda muito bem esses termos e como se procede. No finalzinho desse capítulo eu vou acessar aqui o portal da CCE para mostrar para vocês algumas informações que é importante vocês terem conhecimento e navegarem lá no portal para a busca de maiores detalhes. O parágrafo 1º, a divulgação de que trata o caput possuirá caráter meramente informativo e, se for efetuada, deverá considerar os montantes de energia contratada relativos à posição contratual final do agente no mês de referência. Inciso 2º, utilizar os dados de medição advindos do sistema de coleta de dados de energia para o mês de referência. Inciso 3º, reproduzir todas as operações algébricas aplicáveis ao processo de contabilização das operações do mercado de curto prazo. Parágrafo 4º, ser realizado com a aplicação das regras de comercialização necessárias à obtenção de todos os componentes financeiros que formam o valor monetário que será considerado no processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. Um termo também que é importante aqui comentar, que é a liquidação financeira, que compreende um processo dentro de garantias financeiras, que corresponde à relação comercial entre os agentes participantes da CCE, através de registros de contratos de compra e venda de energia, sendo que essa liquidação financeira dos contratos é realizada diretamente entre as partes contratantes, de forma negociada livremente. Essas operações são realizadas no âmbito da CCE, são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral. Quer dizer isso, não havendo indicação de parte e contratante, ou seja, é como se fosse um pool. Então, se um agente tem uma posição credora, ele recebe o seu crédito de todos os devedores do mercado e não de um agente devedor específico, entendeu? Já caso um agente devedor, ele efetua o pagamento a todos os credores e não especificamente a um ou outro agente de credor, Então, quer dizer, a liquidação financeira é um processo que é como se fosse um pool. Se você tiver crédito, você vai ter que receber, aí você recebe de vários agentes devedores e o contrário você paga para todos os credores. Vamos lá. No artigo 5º, as garantias financeiras nos termos deste capítulo devem ser constituídas pelo agente da CCM mediante a contratação de operação de crédito junto ao agente garantidor, quando se trata de limite operacional, e qualquer instituição financeira apta a atuar em território nacional, de acordo com a aceitação do agente de liquidação, quando se trata de garantias avulsas. A CCE ela divulga uma licitação, para a listagem desses agentes financeiros. No seu parágrafo 1º,
Para a contratação aqui, à luz do inciso 2º, do caput dessa resolução, devem ser aceitos os seguintes ativos financeiros isoladamente ou em composição. Quais seriam esses aceitos? Seria moeda corrente nacional, título público federal, uma carta de fiança ou cota de fundos de investimento extra-mercado. Então, para garantir que realmente as contabilizações entre compra e venda de energia realmente funcionem sem que ocorra nenhuma desestabilização do mercado de venda e compra de energia, né? Uma vez que a energia, ainda continuando, né, no artigo 5º, o segundo parágrafo, outros ativos financeiros podem ser aceitos pelo agente de liquidação, conforme condições com esses acordos, né, diretamente pelo agente CCE. Então, é uma negociação mesmo. Já no seu parágrafo 3º, os ativos financeiros referidos nos incisos 2º ao 4º, parágrafo 1º, devem ser assegurados pelo agente de liquidação contratado pelo CCE na data prevista para depósito do recurso da parte dos agentes da CCE, devedores no âmbito da liquidação, bem como aqueles aceitos nos termos do segundo parágrafo. Seção 2, limite de operação. O artigo 6º incumbe a cada agente do CCE, à vista do disposto, né, comentado no parágrafo 1º do artigo 3º, constituir limite operacional suficiente ao estabelecimento das suas respectivas garantias financeiras, arbitrado consoante sua própria avaliação de risco acerca da conjuntura de mercado de suas contrapartes presentes e futuras, ou seja, o valor, né, contratado e negociado, né, tem que ter realmente ciência e garantias que aquele valor vai ser aportado e vai ser pago, né, e contabilizado corretamente sem inadimplência do valor contratado. Parágrafo único. O limite operacional de cada agente é arbitrado por sua conta, considerando-se presumido para todos os fins que o risco correspondente é integralmente conhecido e assumido, ou seja, o cliente ele tem que fazer todo o levantamento, o lançamento dos valores através de planilhas de controle que a própria CCE disponibiliza, né, para os aportes e simulações, né, para que não ocorra nenhuma contratação fora que não seja cumprida com seus devidos, né, prazos e valores, né? E segundo, a única medida que apta a garantir de modo absoluto as operações realizadas por cada agente é constituir um limite operacional compatível com a totalidade do consumo apurado e dos contratos de venda ou cessão. Então, você tem que, o cliente tem que o agente, na verdade, né? Ele tem que ter esse controle muito próximo da realidade, né, de consumo e de gastos, né, para que não se impute, né, ao mercado aí qualquer exposição de inadimplência. No inciso 3º, né, sua estipulação de valor a quem do recomendável caracteriza culpa ou dolo, né, que o cliente, né, ele vai assumir a responsabilidade. E no inciso 4º, sua estipulação em valores inferiores ao referido no inciso 2º, em confiança a eventual suficiência dos limites operacionais ou regularidade na conduta de suas contrapartes, implica o referido no inciso 1º e eventualmente no inciso 3º. Contrapartes seriam os contratos, né? Inciso 5º, os efeitos decorrentes do disposto nos incisos 3º e 4º devem ser integralmente suportados pelo agente da CCE. Inciso 6º, o risco inerente à contratação com contrapartes contempla a aplicação da disciplina atinente à não efetivação de registros validados de contrato. Então, o risco existe, mas o cliente ele tem que ter ciência desse risco. O artigo 7º, ele cita o seguinte: o limite operacional cujo valor mínimo deve ser atualizado monetariamente com base no INPCA. No artigo 7º, o limite operacional cujo valor mínimo deve ser aportado monetariamente com base no Índice Nacional de Preço do Consumidor, amplo, que é o IPCA, ao seu sucedâneo, bem como publicado pela CCE anualmente a partir de 15 de janeiro. Não será inferior aos seguintes valores. Inciso 1º, R$20.000.
para consumidores especiais. Tá lembrado? Consumidores especiais são aqueles consumidores, né, com demanda maior ou igual a 500 ou somatório de unidades que ultrapassa esse valor, né, e que são potencialmente livres e são atendidos em média tensão e compram energia do mercado incentivado, que é daquelas energias que são oriundas de PCHs, biomassa ou eólica. Os consumidores, inciso segundo, R$50 mil seriam para os consumidores livres, que são aqueles com demanda maior ou igual a 3.000 kW contratados. Inciso quarto, R$10 mil para os demais agentes, excluindo-se as concessionárias e permissionárias de distribuição. Temos aqui o parágrafo 1 que fala o seguinte: os valores aqui alude o caput podem ser alterados pelo superintendente do estudo de mercado, conforme disposição de procedimentos de comercialização específicos, desde que submetidos previamente à consulta pública e estabelecidos com vacância mínima de 6 meses para o início da vigência. Ou seja, a possibilidade existe, mas atualmente está nessa ordem de valores. Artigo 8º. O limite operacional deve ser contratado com até 2 agentes garantidores, observando-se seus critérios de vigência a que aludem os parágrafos 1º e 2º do artigo 13º. Parágrafo 1º. O agente garantidor é solidariamente responsável como um agente da CCE contratante, até o respectivo montante contratado, observado ou disposto nos parágrafos 4º e 5º, figurando como contraparte na obrigação financeira. Né? Então, ele está garantindo, então ele tem que ser responsável por qualquer necessidade de pagamento. No parágrafo 2º, a concessão do limite profissional é condicionada à existência de uma conta corrente específica aberta em nome do agente da CCE perante o agente de liquidação. E essa conta é aberta e tem que ser repassada e informada à CCE. Ainda no artigo 8º, parágrafo 3º, na hipótese de a contratação do limite operacional pelo agente da CCE ser totalmente descontinuada, novos agentes garantidores devem ser contratados em até 30 dias, contados da comunicação da denúncia à CCE pelo agente garantidor, único ou remanescente, sob pena de desligamento do agente CCE nos termos do regulamento de regência. Então, o que é denúncia? Denúncia é você praticamente renunciar e formar o término do contrato junto à sua contraparte, lá no caso o agente garantidor, que é da CCE. Então, vamos lá. Se eu tenho um limite operacional que tenha uma instituição que eu entrei como garantia, por acaso essa instituição desiste ou porventura reincide na negociação, eu como agente CCE eu tenho que acionar a CCE informando essa denúncia para que busque no mercado outro garantidor, né, que não possibilite, né, a perda e quebra, né, do contrato e dos termos em vigência da regulamentação da ANEEL, relacionada a garantias financeiras. Parágrafo 4º. Efetivada a denúncia, aqui alude o terceiro, né, parágrafo 3º, em até 2 dias úteis após a liquidação corrente, o agente garantidor correspondente se obriga a cumprimento integral das avanças então em vigor pela liquidação financeira corrente e as 2 liquidações subsequentes, mesmo que o agente garantidor permaneça contratado. Então, ou seja, contrato, a garantia implementada, né, e informada e registrada na CCE, os termos ainda permanecem, independente se houver denúncia ou não. Que o agente, né, contratante, ele tem que permanecer e garantir essa contabilização. Continuando no artigo 8, falaremos aí sobre parágrafo 5º. Com a efetivação da contratação de novos agentes garantidores, na hipótese de descontinuidade total, aqui alude o parágrafo 3º, né, a obrigação, aqui alude o 4º, né, parágrafo 4º, permanece de forma subsidiária. Então, ela continua e tem o subsídio das contrapartes, né, registradas. Parágrafo 6º. Aos novos geradores que venham a se comprometer exclusivamente com contratos regulados, a contratação do limite profissional é apenas facultada até o momento previsto em procedimento de comercialização específico para operacionalização de sua adesão. Ou seja, vamos lá, continuando falando sobre garantia avulsa, né?
Artigo 9º, faculte-se a cada agente, em complemento ao respectivo limite operacional, constituir garantias avulsas complementares, caso tenha necessidade, né, de um aporte maior de contratação. No seu parágrafo 1º, o montante mensal total das garantias avulsas que podem ser constituídas poderá ser restrito nos termos de procedimentos de comercialização específico a uma fração do limite operacional correspondente, podendo ainda ser integralmente suprimido. Parágrafo 2º. A restrição a que alude o parágrafo 1º pode ser estratificada por categoria de comercialização e geração, bem como suas respectivas classes, e porte do agente, podendo-se considerar, para tanto, potências instaladas, montantes comercializados, quantidade de instalações e ou afim. Parágrafo 3º. A restrição a que alude o parágrafo 1º pode ser reavaliada pela ANEEL a cada 12 meses. Então, esse termo aqui, né, foi citado no slide anterior, mas vou repassar novamente aqui, né, que em parágrafo 3º, a restrição que alude o parágrafo 1º pode ser reavaliada pela ANEEL a cada 1 ano. Né. O artigo 10º, para o estabelecimento de limites referidos no parágrafo 1º do artigo 9º, deve-se observar o seguinte: o disposto no caput e no parágrafo único do artigo 7º, a evolução e os incentivos inadequados que propiciam a concorrência efetiva entre os agentes garantidores, evitando-se a reserva de mercado e a prática de preços abusivos e outras infrações de ordem econômica. Então, você tem que ter mais de um agente, né, garantidor para evitar a formação de preços elevados ou até mesmo cartéis, né, que proporcionam preços abusivos e acima do que o mercado poderia estar acompanhando. Inciso 3º, o incentivo gradual à contratação preferencial do limite operacional, que ao desestimular a estipulação bilateral e conjunto das operações e menores custos. A contratação e alteração do limite operacional. Artigo 1º. O limite operacional de cada agente pode ser reduzido a qualquer tempo, exceto no período compreendido pelas etapas seguintes. Inciso 1º. Efetivação do registro validados de contrato de compra e venda de energia elétrica e conclusão da segunda liquidação subsequente à comunicação da intenção de redução às CCE. E seu parágrafo 1º e único, né, toda a comunicação de intenção de redução, quando realizada no período compreendido pelas etapas referidas nos incisos 1º e 2º do caput, opera seus efeitos a partir do término desses períodos. Artigo 12. O limite operacional de cada agente pode ser aumentado a qualquer tempo, observando sempre que, inciso 1º, sua realização posterior à etapa de efetivação dos registros validados de contratos de compra e venda de energia elétrica, referidos no inciso 1º do artigo 1º, não acarretará efeito retroativo quanto à efetivação dos registros validados de contrato, tampouco a limitação do montante mensal total de garantias avulsas que podem ser constituídos. Aqui alude o parágrafo 1º do artigo 9º. Ou seja, se eu contratar, vai ser para o próximo processo de liquidação e registro de contratação. Então, quer dizer, aquele montante de valor já acordado não se altera. Inciso 2º, deve ser executado na liquidação corrente, se necessário e exequível. Então, nunca retroativo, né? 3º, opera integralmente seu efeito a partir da etapa imediatamente subsequente em que se dá a efetivação dos registros validados dos contratos. No artigo 13º, a contratação e a alteração do limite operacional deve observar a disciplina estabelecida em procedimentos específicos. Então, em seu parágrafo 1º, os agentes garantidores, ao efetuar seus produtos financeiros, podem estabelecer livremente prazos de vigência e condições para a alteração do limite operacional, desde que não sejam incompatíveis com as normas vigentes. No parágrafo 2º, independentemente da vigência pactuada bilateralmente na contratação do limite operacional, para todos os fins de fato e de direito atinentes às operações de mercado de energia, este é considerado vigente do prazo indeterminado, cabendo exclusivamente ao agente garantidor, ofertante de produto financeiro, comunicar tempestivamente a denúncia à CCE, de modo a contabilizar a vigência bilateral pactuada com prazo e obrigações que trata o parágrafo 4º, né,
do artigo 8º. No parágrafo 3º, o instrumento contratual celebrado pelo agente garantidor com cada agente da CCE que verse acerca de concessão do limite de operacional, né, além de outras cláusulas essenciais aos contratos, deve dispor no mínimo acerca de que em relação, né, ao contrato, que deve conter, né, as informações. Mecanismos de comunicação entre ambos, prazo de vigência, condições e formas de resolução e resilição contratual, né? O montante contratado entre as partes, condições e formas para acréscimo e redução do montante contratado. Continuando, 6. Obrigatoriedade do agente garantidor prestar a CCE, à ANEEL e ao Banco Central, né, do Brasil, no âmbito das competências de cada instituição, informações atinentes ao fiel cumprimento das normas setoriais de regência quanto ao limite operacional quando requeridas. E o inciso 7º, referência ao acordo operacional celebrado entre a CCE e o agente garantidor. No inciso 8º, especificação da conta corrente do agente da CCE, aqui alude o segundo parágrafo do artigo 7º. E no inciso 9º, exige também que destinação exclusiva do limite operacional concedido à garantia das operações realizadas no âmbito da CCE, consoantes referidos no parágrafo 1º do artigo 3º, né, as informações que são necessárias no contrato. Dando continuidade em relação ao contrato, né, tem que ter critério de comunicação do limite de operação contratado, né, o 11º, condicionamento de eficácia do instrumento contratual à disponibilização à CCE dos termos, né, de autorização de divulgação das informações financeiras e cópia do acordo operacional celebrado entre a CCE e o agente garantidor. Então vamos lá. Dando sequência, né, agora nós falaremos da subseção 2, da constituição de garantias avulsas. Né? No artigo 14º, faculte-se a cada agente, observado o disposto na seção 3 do capítulo 2º e em procedimento de comercialização específico, né, constituir garantias avulsas em complemento ao respectivo limite operacional. Se o parágrafo 1º informa que a constituição das garantias avulsas pode ser realizada a qualquer tempo, observando-se sempre, inciso 1º, sua realização posterior à etapa referida de efetivação dos registros validados de contratos, né, de compra e venda de energia elétrica, referidos no inciso 1º do artigo 11º, não acarretará efeitos retroativos quanto à efetivação dos registros validados de contrato, né? Mais uma vez citando essa questão. Já no inciso 2º, ainda que configurada a hipótese referida no inciso 1º, as garantias devem ser executadas na liquidação corrente, se necessário e execuível. Inciso 3º, não sobrevindo à execução referida no inciso 2º, as garantias avulsas constituídas operam integralmente seus efeitos a partir da etapa imediatamente subsequente em que se dá a efetivação dos registros validados de contrato. E para finalizar esse parágrafo, né, primeiro, no inciso 4º, né, sua realização em montantes superiores ao permitido, consoantes disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, desde que anterior à efetivação dos registros validados de contratos, opera seus efeitos quanto à efetivação, porém devendo-se observar a importância de sanção de que tratam os artigos 23 e 24. No parágrafo 2º, havendo excepcional cumulação de duas ou mais liquidações financeiras, faculte-se ao agente da CCE constituir tempestivamente garantias avulsas em qualquer montante, de forma a complementar o limite operacional mensal que permanece inalterado. No artigo 15, a instituição financeira apta a atuar em território nacional que deseje se credenciar a operações como agente garantidor nos termos da Resolução 571 de 23 de julho de 2013 e demais normas de regência deve requerer seu credenciamento junto à CCE, ou seja, tem que fazer essa solicitação para participar da licitação e também ser catalogado como instituição financeira, né? Pode apor e enviar, né, cadastrar a operação junto ao agente, né, da CCE. Agora nós vamos, né, abordar aqui subseção 4 da informação e da operacionalização das garantias. No artigo 16, após a conclusão dos expedientes atinentes à obtenção de limites
operacional pelo agente CCE, o agente garantidor deverá comunicar à CCE em caráter irrevogável e irretratável o montante do limite operacional concedido, nos termos definidos no procedimento de comercialização. Lembrando que agente garantidor é aquela instituição financeira comentada anteriormente. Parágrafo 1º. O disposto desse caput aplica-se às alterações do limite operacional, né? Aqui alude a subseção 1 dessa seção 4. Parágrafo 2º. O limite operacional concedido é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigo 17. Consoante cronograma mensal das atividades previstas para contabilização e respectiva liquidação, tem-se que, inciso 1º, na data prevista para depósito de recursos por parte dos agentes da CCE devedores na liquidação, os agentes garantidores devem proceder ao depósito dos valores respectivos em espécie, correspondentes aos montantes informados previamente pelo CCE. Inciso 2º. Os montantes aqui alude o inciso 1º, corresponde ao resultado financeiro proveniente da contabilização. Inciso 3º. Havendo dois agentes garantidores, a execução dos limites operacionais, aqui alude o inciso 1º, será proporcional aos débitos contabilizados, sem subsidiariedade ou benefício de ordem. Ou seja, os dois terão que aportar, né, essa garantia. No inciso 4º, sem prejuízo do disposto no inciso 3º, é mandatória a observância do disposto no 5º parágrafo do artigo 8º quanto a demais agentes garantidores porventura comprometidos. No inciso 5º, quando efetivado o aumento do limite operacional entre as etapas de efetivação dos registros validados de contratos de compra e venda de energia elétrica e a informação dos montantes aos agentes garantidores, de que trata o inciso 1º, deve ser executado na liquidação corrente, se necessário e exequível. Inciso 6º, incumbe ao agente da CCE depositar em espécie, na hipótese de seu limite operacional e outras garantias avulsas serem suficientes, os valores restantes que quitem integralmente seus débitos, na data a que alude o inciso 1º, ou seja, se não tiver o valor o suficiente, ele vai ter que aportar um adicional, né, para registrar o valor exato, né, registrado e reconhecido na CCE. Inciso 7º. A obrigação a que alude o inciso 1º deve ser cumprida pelos agentes com garantia de... Inciso 7º. A obrigação a que alude o inciso 1º deve ser cumprida pelos agentes garantidores, independentemente de manifestação do agente da CCE contratante, bem como não poderá ser obstada, né, por eventual contra-ordem. E no parágrafo 1º desse inciso, né, primeiro observado o disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 13º, é livre os agentes garantidores ofertar produtos financeiros diferenciados, inclusive associando-se. Né? Inciso 1º, a concessão do limite operacional, e o inciso 2º, a transferência à conta corrente específica do agente da CCE na data referida no inciso 1º do caput, dos recursos próprios do agente proveniente de qualquer outro, né, produto financeiro. No parágrafo 2º, independentemente das particularidades ou flexibilidade dos produtos financeiros ofertados, a transferência de recursos pelo agente garantidor à conta corrente específica do agente da CCE, na data referida no inciso 1º do caput, né, para todos os fins de fato e de direito atinentes às operações de mercado de energia, é considerada a efetivação da execução do limite operacional concedido. Então, ou seja, registrou, lançou, né, acompanhou, né, o valor que foi efetivamente concedido junto à CCE. E por fim, né, finalizando o capítulo 2º, em seu artigo 18, são válidas exclusivamente as comunicações expedidas pelos agentes garantidores e pela CCE, uma contra a outra, né, quanto à concessão ou alteração dos limites operacionais. Em seu parágrafo único, as formas e meios utilizados são aqueles disciplinados em procedimento de comercialização. Só conforme comentado, né, eu vou acessar aqui agora a página da CCE para a gente ler algumas informações relacionadas à garantia, né, financeira. Pessoal, conforme eu comentei, né, já entrei aqui na página da CCE e fiz uma busca, né, no portal aqui, colocando o termo aqui de garantia financeira, né, nesse
campo busca, e através dessas informações ele me trouxe um resultado informando o que é garantia e liquidação financeira. Conforme podemos ler aqui, né, são as relações comerciais entre os agentes participantes da CCE, que são regidas por contrato de compra e venda de energia entre as partes, sendo que a liquidação financeira desses contratos é realizada diretamente entre essas partes contratantes, que seriam as contrapartes, né, dos contratos, por meio de condições de livre negociação. As operações, né, realizadas no âmbito da CCE são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Então, quer dizer, é um pool, né? Então, um agente em exposição credora recebe seu crédito de todos os devedores de mercado e não de um agente devedor específico. Em contrapartida, se um agente, né, devedor efetua o pagamento a todos os credores, e não especificamente a um único, né, ou outro agente credor, né? Então, dando continuidade, então quer dizer o seguinte: a liquidação financeira é realizada mensalmente pela CCE e marca o momento de pagamento e recebimento dos débitos e créditos apurados pelo processo de contabilização. A operação de tais compensações é realizada por instituição financeira, né, que nós comentamos lá nos artigos, né, do capítulo 2º, né, que fala sobre a necessidade das instituições financeiras serem catalogadas pela CCE, né? E tem que ser autorizado pelo Banco Central. A CCE não é contraparte na liquidação, ou seja, ela não é um dos integrantes lá de contratação, tendo somente o papel de viabilizar a realização dessas compensações. Não há emissão de nota fiscal pela CCE aos agentes e os resultados das operações são divulgados por meio de relatórios mensais. Que aqui no próprio site você tem alguns tópicos. Se você solicitar aqui relatórios, ele vai te emitir você uma gama imensa de informações. Mas para você ter noção como é que funciona e a explicação do que é liquidação financeira já é suficiente para vocês terem uma oportunidade de se saírem bem na prova, caso tenha algum comentário a respeito desse assunto. Então, mais abaixo nós falamos sobre garantia, que também está associada, né? Então, eventuais garantias financeiras, né? É interessante que aqui comenta o porquê de necessidade de garantia. Se eventuais inadimplências podem comprometer a segurança das operações de compra e venda no mercado de curto prazo, o MCP, o que exige um mecanismo de mitigar tais efeitos. Assim, a constituição dessas garantias financeiras é condição necessária à adesão e à operação do agente do mercado no âmbito da CCE. Ou seja, essa garantia vai, como podemos falar, ela vai garantir, né, uma saúde financeira desse âmbito, né, de negociações de mercado, né, de curto prazo. E a metodologia, como a gente, né, está abordando, ela justamente está contida na Resolução 622 de 2014, que estabelece que cada agente deverá constituir com até 2 instituições financeiras credenciadas. Então vamos lá, a metodologia atualmente em vigor, ela trata de estágio regulamentada pela Resolução 622 de 2014, que justamente é a resolução que nós estamos abordando nesse momento, que ela estabelece que cada agente deve constituir, né, com até 2 instituições financeiras credenciadas junto à CCE, um limite operacional para a cobertura de suas operações no mercado de curto prazo. E ainda, né, fala que faculta-se a cada agente ainda a constituição de garantias avulsas, complementares, né, que nós comentamos, né, nos artigos, né, que além do aporte normal, você pode ter uma garantia avulsa caso necessite, né, de aportar mais um montante de mensal de energia. E esse montante total de garantias avulsas permitidas poderá ser restrito nos termos dos procedimentos de comercialização específico, a uma fração do limite operacional do agente ou mesmo ser integralmente suprimido. Essa restrição pode ser reavaliada pela ANEEL a cada 12 meses. Fazer uma revisão. E o valor mínimo, como eu já tinha abordado nos artigos lá, né, do limite será atualizado de acordo com o índice do IPCA e publicado anualmente pela CCE a partir do dia 15 de janeiro. Não será inferior aos valores mensais estabelecidos pelo artigo da referida resolução de 2014. E estão reproduzidos abaixo, né, como eu comentei com vocês lá anteriormente. 20 mil para consumidores especiais, né, que são os de média tensão com demanda maior que 500, os livres, né, que são clientes com demanda maior de 3 mil, para os comercializadores 100 mil reais, e
R$10.000 para os demais agentes, excluindo logicamente as concessionárias permissionárias de distribuição, né? E dando continuidade aqui, né, ele vai explicando mais algumas informações, que os limites operacionais deverão ser constituídos em até 12 meses da publicação dessa resolução, né, que ela é datada do dia 22/8/2014, de acordo com a sua publicação no Diário Oficial. Então, está, né? Então, os limites. Dando continuidade nessa página aqui, né? Os limites operacionais deverão ser constituídos em até 12 meses, né, da publicação da Resolução 622 de 2014, que foi publicada, né, em 22/8 de 2014. Então, que esses montantes seriam até, né, até 12 meses, né, contados a partir... Então vamos lá, aqui, continuando, né, na página, né, ao lado aqui, ele fala o seguinte, que esses limites operacionais deverão ser constituídos em até 12 meses da publicação da resolução 622. Então, sim, até que essa data seja homologada realmente, né, que seria um ano após a publicação de 22/12, os montantes, né, estão limitados, né? E a cada ciclo de contabilização e liquidação financeira do mercado de curto prazo, a CCE deverá verificar a condição potencial de inadimplência de cada agente vendedor ou cedente, em termos de garantias constituídas para fins de efetivação de registros validados nos seus contratos. Caso o vendedor ou cedente não constitua garantias financeiras ou não possua limite operacional suficiente para arcar com as suas exposições, a CCE deverá promover ajuste nos volumes de energia elétrica associados a seus contratos de venda ou cessão, né, de modo a contabilizar a exposição financeira negativa, apurada com os recursos financeiros disponibilizados em garantia. Então, ou seja, se o cliente ficar exposto e não tiver essa garantia, a CCE ela solicita uma revisão dos montantes valores registrados e contabilizados, né, junto à CCE. E no caso de não um aporte de garantia financeira suficiente para permitir a efetivação dos registros de montante de energia ou constituição de garantias avulsas em montantes superiores aos permitidos, a CCE deverá cobrar multa, né, correspondente a 2% do valor não aportado ou da garantia avulsa constituída acima do permitido. Então, tem penalidades, cumpra com as obrigações. Então, gente, o portal está lá disponível, ele é super fácil de navegar, tem informações muito interessantes que vocês podem fazer uso e absorver no conhecimento, né? E mais uma vez reforço aqui que os procedimentos da CCE comentado pelo Wagner não só poderão ser importantes para o engenheiro de comercialização, como para o analista também, porque tudo que a gente fala e comenta sobre as resoluções, ela basicamente adentra nos procedimentos da CCE. Então, o capítulo 2 seria isso, gente. Até a próxima.